Quais as origens do pensamento evolutivo? Muito provavelmente, quando você pensa na ideia de evolução, na ideia de uma teoria da evolução, o primeiro nome que vem à sua mente é o nome de Charles Darwin. E certamente Darwin foi um dos nomes mais importantes para a teoria da evolução, especialmente após a publicação do seu livro mais famoso, A Origem das Espécies, publicado em 1859. No entanto, o que é consenso entre muitos historiadores é que a ideia de evolução, certamente não nasce com Darwin. Ela é uma ideia que remete a épocas anteriores ao Darwin. Podemos pensar em nomes como o próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, que escreveu um livro chamado Zoonomia, onde ele aborda alguns aspectos do mundo biológico. E também podemos pensar em nomes como de Lamarck, que, segundo alguns historiadores da ciência, podemos colocar Lamarck como um dos primeiros cientistas a propor, de uma forma científica, uma ideia, uma teoria sobre evolução, ainda que em Lamarck a gente não chame exatamente de evolução, mas de transmutação das espécies. Bom, mas voltando lá atrás nos filósofos mais antigos que nós temos notícia, nós podemos citar o nome de Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos registrados pela história. No entanto, Tales de Mileto aparentemente não desenvolveu nenhum interesse pelo mundo biológico. E o primeiro filósofo que de fato nós observamos algum interesse pelo mundo biológico é um de seus discípulos, chamado Anaximandro. Anaximandro, aparentemente, ele defendia uma ideia de origem ou de desenvolvimento dos organismos, das formas de vida, por meio de um processo parecido com a metamorfose, que seria aquele mesmo processo de desenvolvimento que nós observamos, por exemplo, no desenvolvimento de uma lagarta até ela se transformar numa borboleta. Então, Anaximandro aparentemente defendia algumas ideias parecidas de mudança dos organismos. Inclusive, sobre a origem dos seres humanos, Anaximandro ele chegou a dizer que, na verdade, os seres humanos eles podem ter se originado ou deveriam ter se originado de criaturas, a partir de criaturas pisciformes, ou seja, criaturas com um formato similar a peixes, onde os seres humanos então viviam como se fossem embriões dentro dessas criaturas e que depois, após essas criaturas alcançarem um ambiente terrestre, os seres humanos teriam então eclodido ou se desenvolvido por meio de uma metamorfose a partir dessas criaturas. Além disso, uma ideia que estava bastante presente nos filósofos pré-socráticos é a ideia de geração espontânea, ou seja, a crença de que as espécies, os organismos, como um todo, eles poderiam surgir a partir de um barro, de um limo. Aliás, essa ideia de geração espontânea ele influenciou ainda por muitos séculos, muitos naturalistas até o final do século XIX. Além disso, nós podemos observar também no filósofo Empédocles uma ideia bastante interessante que alguns até chegaram a propor que poderia se assemelhar a uma ideia de seleção natural. Mas hoje em dia, nenhum historiador da biologia, de fato, acredita que nós poderíamos chamar isso de uma pré-teoria de seleção natural. Empédocles, para explicar a origem dos organismos, ele dizia que no início, o que se originou primeiro teria sido partes separadas dos corpos, como braços, cabeça sem olhos, sem boca e assim por diante, e que essas partes estavam soltas, flutuando, e elas ficavam então se chocando de uma forma caótica até que, ao acaso, elas formariam então organismos com corpos imperfeitos e organismos com corpos perfeitos. Aqueles que formassem com corpos perfeitos, então sobreviveriam, e aqueles imperfeitos não sobreviveriam. Já nos filósofos Anaxágoras e Demócrito, nós observamos aí as primeiras insinuações a respeito de adaptações, e também nós observamos na ideia desses filósofos a ausência de direção ou intenção na origem das coisas, da origem, seja do universo como um todo ou das formas vivas. Um outro ponto interessante também que nós observamos é em relação a Hipócrates, onde, segundo alguns historiadores, nós podemos ali identificar algumas ideias que Hipócrates acreditava que se assemelhavam muito às ideias de Lamarck, como a ideia de um uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Em suma, o que nós encontramos então nessas ideias desses primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, são pelo menos 4 pontos interessantes que poderiam então ter direcionado o surgimento
de uma ideia de evolução em períodos muito mais antigos da história. Esses 4 pontos incluem a ideia de atos de criação desdeificados, ou seja, atos de criação que não inclui a presença de deuses ou de um deus. Nesse sentido, as origens, que seria o segundo ponto, seriam não teleológicas, ou seja, não haveria uma intenção e nenhuma direção nas origens, seja das formas vivas ou até mesmo do mundo não vivo. Encontramos também na ideia, nos pensamentos dos filósofos pré-socráticos, uma ideia de tempo ilimitado, que poderia, de uma certa forma, até corroborar ou ajudar para se pensar numa ideia de evolução num longo prazo. E um quarto ponto que nós observamos nos pensamentos dos pré-socráticos é a ideia de mudança. Mudança que poderia ocorrer seja por mudanças no ambiente, que já era admitido por alguns desses pensadores, ou a ideia de mudança como aquelas que nós observamos no processo de metamorfose, conforme nós vimos em Anaximandro. No entanto, a pergunta que fica é o seguinte: então, por que uma ideia de evolução não teria surgido, então, em momentos muito mais cedos na história e foi surgir apenas lá em meados do século XIX com Darwin? Alguns historiadores respondem essa questão dizendo que provavelmente com o surgimento das ideias de Platão que vieram após esses períodos, esse período que nós chamamos dos filósofos pré-socráticos, talvez tenha tido então a maior influência na origem de um pensamento evolutivo, influência essa que teria sido negativa. O filósofo Platão, ele certamente teve influência de matemáticos como Pitágoras, que fez com que ele, Platão, buscasse então realidades imutáveis no universo. Assim, geralmente são listadas 4 doutrinas de Platão que, segundo alguns historiadores da biologia, teriam influenciado de maneira negativa para o surgimento de uma ideia de evolução. A primeira delas é a ideia de essencialismo, ou seja, Platão acreditava que tudo que nós observávamos no mundo natural, eles representariam cópias imperfeitas de um ideal, ou seja, de uma essência que era perfeita e que existia apenas no mundo das ideias. Por exemplo, os cavalos que observamos hoje, na verdade, são cópias imperfeitas de uma ideia ou de uma essência de um cavalo perfeito que existe no mundo das ideias. Uma outra doutrina de Platão também seria a crença na alma, que muitos historiadores entendem que teria influenciado de maneira negativa o desenvolvimento de um pensamento evolutivo. E também a harmonia do cosmo. Agora, em que sentido todas essas ideias, essas 3 ideias de Platão, teriam influenciado negativamente o desenvolvimento de uma ideia, de um pensamento evolutivo? É porque essas 3 ideias, como essencialismo, crença numa alma e a harmonia do cosmos, elas eram ideias bastante contrárias a uma ideia de mudança. Portanto, essas 3 primeiras doutrinas que eu citei do Platão, elas são doutrinas diretamente associadas com um pensamento de imutabilidade. Ou seja, se havia uma ideia de essência, então isso não abria espaço para ideias de mudanças. Da mesma forma que a crença na alma também não abria espaço para qualquer ideia relacionada à mudança. E da mesma forma a harmonia do cosmos. Se o cosmos ele é harmônico, portanto, qualquer mudança quebraria essa harmonia. Além disso, nós temos também uma 4ª doutrina de Platão, que é chamada de poder criativo. Ou seja, essa ideia de poder criativo, ela viria substituir aquela ideia que estava presente mais nos filósofos pré-socráticos, que era a ideia de geração espontânea. Embora, como eu disse, na verdade a geração espontânea ela ainda permaneceu por alguns séculos, influenciando alguns pensadores. Mas o fato é que a ideia de um poder criativo visto em Platão, ela implicaria então numa ideia de teleologia, ou seja, de que há um direcionamento ou de que há um propósito na criação das coisas. E não apenas Platão teria influenciado de forma negativa o pensamento de uma biologia evolutiva, o surgimento de uma biologia evolutiva, mas também um outro filósofo importante que foi o seu discípulo chamado Aristóteles. Em Aristóteles nós observamos algumas ideias como a gradação da natureza, ou seja, Aristóteles acreditava que era possível então nós classificarmos ou dividirmos os organismos ou o mundo material em escalas de gradação, onde nós saímos de escalas de elementos menos complexos até atingir elementos mais complexos. Então, para Aristóteles, a matéria não viva ela começaria como a base
dessa escala de organização, depois seguido pelas plantas e depois seguido pelos animais, e dentro do grupo dos animais, então, nós estaríamos nesse topo. Além disso, Aristóteles ele também acreditava numa ideia de ordem natural, eterna e imutável do cosmos. Ou seja, se o cosmos ele é ordenado, eterno e imutável, então isso abre pouco espaço para uma ideia de mudança. Sendo assim, o que eu gostaria de tratar com vocês hoje seria até Aristóteles.